Fala pessoal, muito boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um Ajustando o Foco, essa nossa live de segunda-feira que visa conversar um pouco sobre escolha de especialidades, sobre como são feitos os critérios para escolher essas especialidades. Vamos esperar o pessoal chegar aí, daqui a pouco a gente vai convidar um estudante para participar aqui na nossa live. Se algum de vocês quiser participar da nossa live, é simples assim, manda um direct para a gente vai ter uma escala, a gente vai chamar para participar dessa mentoria ao vivo com a gente sobre escolha de especialidades aqui toda segunda-feira às 19h47. Lembrar também de mandar para todos os seus amigos que se interessam por cirurgia, que têm dúvidas sobre especialidades cirúrgicas, que podem se interessar por essa live, para que eles possam participar também com a gente e tirar muitas dúvidas, que eu acho que vai ser um bate-papo bem engrandecedor aqui que a gente vai ter hoje, tá? Estamos esperando a nossa convidada de hoje chegar, mas daqui a pouco ela vai estar aqui na área e aí a gente já vai começar. Então, só para explicar para quem está chegando agora, esse é o Ajustando o Foco. Ajustar o foco nas cirurgias tem muitos significados. E o foco mostra a direção, né? Mostra para onde a gente tem que ir no campo cirúrgico. Sem foco a gente não consegue. A gente pode até ter uma ideia do caminho, mas sem o foco, mesmo o cirurgião mais experiente pode se perder. Então a ideia aqui é ajustar o foco de vocês para que vocês possam enxergar o caminho e seguir esse caminho com mais tranquilidade. Já tem uma solicitação aqui. Oi, Fernanda, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Seja Me bem-vinda ouve aqui. bem? Esse, Tá bom o esse é o som? nosso Ajustando o Foco, né? Eu estava explicando aqui para o pessoal como que funciona, que é um bate-papo com alguns estudantes que acompanham a gente, que seguem a gente, e que a gente visa conversar um pouco sobre a escolha das especialidades médicas. Então, falar um pouco sobre como são os critérios para essas escolhas. E aí, claro, a gente acaba falando bastante das especialidades cirúrgicas, né? Que são nosso mundinho ali, que é o centro cirúrgico, e que a gente tanto gosta, tá? Então, muito prazer por você estar aqui com a gente. Queria que você começasse se apresentando. Quem que é a Fernanda? O que você faz? Me conta aí. Bom, meu nome é Fernanda Gorgoni, eu faço medicina na Federal do Maranhão, sou de Goiânia, na verdade sou paulistana, morei em Goiânia há muitos anos, e aí vim parar aqui no Maranhão para fazer faculdade. Foi um choque enorme de cultura e realidade quando eu cheguei aqui. Tô no oitavo período agora, e ainda não resolvi, estou tendendo assim a parte mais cirúrgica. Acho que a gente tinha até comentado uma vez, né? Eu tinha conversado uma vez com você sobre, mas ainda não está resolvido e acho que hoje vai me ajudar aí a dar os próximos passos nessa decisão. Legal, oitavo semestre já é médico, né? Passou de patologia, já é médico. Agora ninguém tira mais. É só o tempo passar. Brincadeiras à Falta parte. muita prática que eu não aprendi ainda, né? Legal, eu também não tinha escolhido minha especialidade muito cedo, tá? Eu acho que isso é um caminho legal de quem quer, de quem pensa em aprender tudo que a faculdade tem para oferecer. Eu acho que é natural isso. Você gosta, às vezes você gosta de mais de uma área, mas eu acho que é fundamental que o estudante e o residente também um pouco nesse sentido meta as caras mesmo e que ele vá fazendo tudo que a faculdade oferecer para ele. Eu falo, poxa, você quer cirurgia, mas cara, você está no estágio de psiquiatria, você não perde nada em fazer um bom estágio. Você vai ter que cumprir aquela carga horária, você vai estar lá, então esteja de corpo e alma, né? Estude, tente entender um pouco da cabeça do psiquiatra. Com certeza você vai ser um cara melhor, um médico melhor, se você fizer tudo que a sua faculdade te oferece, né? Eu também não decidi cedo, eu decidi minha especialidade, eu decidi fazer cirurgia geral no sexto ano. Quando começou a estudar, assim, falar, agora tem que estudar para alguma coisa. Vou estudar por quê? Foi quando eu bati o martelo em cirurgia geral. Antes disso, eu quis fazer algumas coisas que muita gente não sabe. Então, eu quis fazer infectologia no começo da faculdade. É uma coisa legal, porque eu gostava do modelo de doença da infecto, né? Aquela coisa de, tem um bicho, se você faz um diagnóstico do bicho certo, você mata o bicho e cura a doença. Tipo, aquela coisa bem Prática, né? prática, que Resolutiva. aí depois você começa a conhecer que tem bichos que você não mata, tem vezes que seu trabalho não é só fazer diagnósticos brilhantes e tal, é cuidar da CCIH, que tem funções fundamentais, mas que eu vi que não era tanto a minha prática, a minha praia, né? E aí eu falei, puxa, eu preciso de uma coisa mais dinâmica, talvez, eu vou buscar outras coisas, aí fui mudando de ideia. Mas me conta, você está em dúvida do quê? Você tem alguma coisa que você já sabe que você não quer fazer, que você não gosta? É engraçado que antes mesmo de entrar na faculdade, eu sempre gostei de cirurgia. Eu falava que queria cirurgia, meio que estava decidido. Só que aí depois que eu entrei, que eu comecei a ter os ambulatórios, ao invés de firmar a decisão da cirurgia, eu fiz foi balançar, né? Porque eu acho a parte clínica muito legal também. E aí, por conta disso, eu estava procurando alguma coisa que me desse a opção de ter os dois.
Então, que eu pudesse circular e entre a clínica e a cirurgia e conciliar isso. Acho que seria bom, porque vai me ajudar depois, futuramente, ficando mais velho, quando for ter um filho, alguma coisa do tipo, porque o consultório vai ajudar durante a gravidez, alguma coisa assim. E também eu continuo aí dentro da cirurgia, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Aí, algumas coisas eu tinha como descartadas já. Não gostava de oftalmo, por exemplo. Morria de agonia de olho, não queria. Antes de entrar na faculdade, eu já falava, não quero ser oftalmo, porque eu vi o pessoal mexendo com lente no olho e já lacrimejava de agonia de ver. E hoje mudei completamente de opinião. Tive professores muito bons na área, que me levou para o campo, acompanhei dia a dia, e eu fiquei assim, olha, talvez possa ser uma possibilidade. Então, bem como você disse mesmo, né? O fato de não ter resolvido ainda pode ser que me ajude a aceitar as outras coisas com o coração mais aberto de, quem sabe, me surpreender com alguma área, né? Poxa, E isso aí, é. uma das áreas que eu acho muito legal é a plástica. Opa, sou suspeito. Sou completamente suspeito para falar de cirurgia plástica, porque eu gosto muito do que eu faço e eu acho que eu escolhi certo, tá? Mas eu acho que você falou uma coisa muito legal, que faz um gancho bacana para a gente pensar que a escolha da especialidade muitas vezes depende dos exemplos que a gente tem. Então, eu fiz uma residência bem completa, no hospital que tinha todas as especialidades, mas, por exemplo, nenhum residente de cirurgia geral prestava mastologia. E, para mim, isso aí se deve basicamente ao fato do residente de cirurgia geral não passar na masto. Ele passa na vascular, na uro, na cabeça e pescoço, no tórax. Ele vê de tudo, mas não passa no estágio de masto. Se tivesse um estágio de mastologia que fosse bacana, que é uma área cirúrgica super interessante, mas ninguém da cirurgia geral passava ou prestava a prova na masto, ou quase ninguém, né? Era muito raro. Sendo que a prova de mastologia, nem todo mundo sabe, mas ela cai gineco-obstetrícia e cai cirurgia geral. E, ao meu ver, não sei, né? Posso estar errado, mas eu acho que é muito mais fácil um cirurgião geral estudar GO, que é um conteúdo um pouco menor, do que o GO estudar cirurgia geral, que é uma coisa muito ampla, né? Ainda mais no hospital que a gente fazia, que as questões de geral eram bem aprofundadas, bem difíceis, os casos eram complexos. Pronto-socorro, super atuante, trauma grave, hérnia gigante, tudo caso bem complexo e caía na prova das meninas. Então, assim, você fica naquela, tipo, por que a galera não presta master? Porque não foi exposto. E essa exposição que você teve com esse professor que te levou para o campo, que às vezes isso é determinante para você ter uma visão além do que a faculdade te dá e para você ter um pouco de vivência prática mesmo, de ver, poxa, como é que é a rotina desse cara? Não, ele acorda aqui, ele fica aqui tal hora, ele trabalha assim, tipo, a real da vida dele, qual que é, né? Então eu acho que essas experiências práticas são muito legais. E, pô, super legal você gostar de oftalmo, acho que é uma área muito interessante. É uma área que, de fato, tem bastante clínica, porque se você olhar o oftalmo, ninguém toca nas coisas do oftalmo, né? Tipo, ninguém mexe, velho. É o olho, chama oftalmo. Tipo assim, então, ninguém vai. Então você não recebe o paciente pronto. Olha, doutora, eu tenho aqui uma uveíte tal, tal, para você tratar. Você não recebe assim, você recebe, olha, teu olho vermelho aí, vai no oftalmo. Tipo, então você tem que ter raciocínio, você tem que ter clínica. Então tem uma parte de raciocínio legal. Claro que toda especialidade nunca vai ser o house, né? Sempre vai ter uma coisa mais monótona, uma coisa mais rotineira. Claro que toda especialidade tem isso. Mas eu acho que o oftalmo, eu ia citar ela como um exemplo, antes de você falar, como uma especialidade cirúrgica que recebe os pacientes muito pouco preparados ou pouco prontos. A gente tem algumas especialidades que recebem um paciente muito pronto. Vou te dar um outro exemplo, que é tipo a cirurgia cardíaca. Não sei se você já teve alguma vivência com cardíaca, mas a cirurgia cardíaca é assim, o paciente tem uma indicação de cirurgia por vários critérios, guidelines. É claro que nem tudo é guideline na vida, né? Mas, assim, existem indicações de livro e de consensos para uma cirurgia. E aí o cardiologista já chama o cirurgião com a indicação feita. Claro que tem margem para discussão, tem margem para escolha de técnica, tem um monte de nuance disso aí. Mas, basicamente, o cardiologista indica, entre aspas, prepara o paciente para a cirurgia, fazendo o seu pré-operatório. O cirurgião vai lá, opera, faz a parte que tem que fazer, que é uma cirurgia, poxa, das mais admiráveis que existe, né? E no pós-operatório ele volta para a UTI com um cardiologista clínico. Então, é uma das que eu acho que recebe mais pronto no sentido de, olha, sua função, cara, é operar bem, operar rápido, ter bom resultado. Isso não é pouca coisa, então para ninguém achar que eu estou falando que é pouca coisa, não é bastante coisa isso. Mas a parte de clinicar e de ajustar a medicação ou de fazer grandes raciocínios diagnósticos não é muito do cirurgião cardíaco. É mais de se tornar um grande cirurgião,
muito técnico, muito preciso e que entrega bons resultados. Então, tem especialidades que têm essa característica, o oftalmo é uma delas. E também a gente sempre fala muito das coisas de acesso pela cirurgia geral, né? A gente está muito ligado a isso, porque a gente fez geral, eu, o João, o meu time e Laura, a gente fez cirurgia geral, mas na verdade as especialidades cirúrgicas são além de quem fez cirurgia geral. E oftalmo, otorrino, são especialidades muito procuradas hoje em dia, né? E ainda tem a questão do acesso direto, né? Como que o pessoal aí da faculdade da Federal do Maranhão enxerga essa questão da formação longa e de cirurgia com 3 anos, cirurgia com 2 anos? Você tem ouvido alguma conversa em relação a isso? Eu acho que, igual você falou, a gente acaba que é muito influenciado pelos professores que a gente faz amizade, os professores que a gente mais gosta, né? E aí, a minha turma em específico tem alguns professores que são mais queridos pela turma que fizeram especialidades de acesso direto. Então, a maioria do pessoal tende também a fazer especialidades pelo acesso direto. Primeiro que eu acho que é mais... o tempo de formação menor influencia, né? Então, o pessoal tem interesse de já acabar logo e fazer, porque acha que com os 3 anos de acesso direto vai ser o suficiente e pronto, e já vai estar no mercado de trabalho. Sendo que a cirurgia geral também proporciona isso, né? Então, quando você terminar a cirurgia geral, você já é um cirurgião, vai poder trabalhar da mesma forma. Só que eu acho que às vezes o pessoal esquece que depois que você faz um acesso direto, você tem que subespecializar em alguma coisa também. Não dá para parar só ali, não é o suficiente, assim, principalmente se você for querer ficar em grande centro, né? Mas acontece, o pessoal daqui tende bastante a isso. E aí, meio que para tirar dúvida, eu fiz a experiência na pandemia, como a faculdade estava suspensa, eu ia pro hospital, porque eu faço parte da liga de cirurgia, né? Então, fui uma, duas vezes pela liga e acabei que fiz amizade. Então, eu ia pro hospital todos os dias pro centro cirúrgico. E quem tava lá, eu ia atrás e perguntava, posso entrar? E aí, se deixasse, eu ia, senão eu voltava para algum professor que eu conhecia, que sabia que já estava autorizado a estar lá, né? E aí, com isso, tive contato com várias áreas que eu não tinha tido contato e que provavelmente não vou ter na faculdade. A plástica é uma delas. Porque não faz parte do nosso internato, eu vou dar pela plástica. Então, enquanto eu estava na cirurgia para assistir uma cirurgia que é de um professor nosso, que é especialista em onco, então estava lá para isso, e aí fiz amizade com o plástico que estava lá, e no outro dia tive a oportunidade de acompanhar. Aí fui perguntar para ele que eu tinha interesse, uma das minhas ideias era a plástica reparadora. E eu perguntei, né? No caso, no dia era mama, era uma prótese de mama, e aí eu perguntei se teria alguma outra cirurgia, ainda não tive a oportunidade de ver. Aí eu vou aproveitar e vou perguntar, já que você está inserido no meio, como é? Conta para mim. Olha, assim, eu acho que essa questão que você falou de buscar é uma coisa que a gente valoriza muito do estudante, né? O cara buscar essa proatividade é uma coisa muito valorizada na cirurgia, tá? Então, quando um aluno vem para mim e fala assim, olha, eu queria muito ver uma cirurgia, ou queria acompanhar alguma coisa, é uma coisa que eu valorizo muito e eu acho que isso vai abrir muita porta para você, seja lá qual for a sua especialidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em estágios, em coisas assim, esse é um critério fundamental, cara. O interno não pode ser acomodado. Eu falo para os internos que eles têm que parar quando mandarem ele parar. Mas até, como você fazia, você vai lá e quando falarem, não, volta lá, você volta para o seu professor, e volta para o seu currículo, volta para a sua faculdade. Mas o que você puder ir fazendo, você vai fazendo. Se ninguém se falar nada, você está lá operando, você está lá auxiliando, você está lá no meio do campo cirúrgico, né? Então, claro que tem os papéis de cada um, mas eu acho que essa proatividade é fundamental como uma característica para o interno. Tá? Mas é muito legal você ter citado isso. Esse negócio da faculdade realmente determina, às vezes, quem é um pouquinho mais acomodado fica muito direcionado a um viés da sua faculdade. Vou falar porque eu fiz uma faculdade, eu fiz Federal da Bahia, tá? E a minha faculdade tem clínicos realmente brilhantes. E também tem cirurgiões muito bons, que eu admirava bastante, mas porque eu queria cirurgia, eu acho, sabe? Porque o curso de cirurgia, ele era, na minha época, não vou comentar agora, mas assim, mais fraco do que o curso de clínica, no sentido de ser interessante. E isso eu acho que determinava um viés dos estudantes para que eles fossem mais clínicos do que cirurgiões. Né? Então é uma coisa que determina mesmo. Você vai no exemplo do seu chefe e quando você vê, você tem uma faculdade que forma um monte de clínico. Então a minha turma, por exemplo, só tem eu de cirurgião plástico, tem uns 15 pediatras na minha turma, assim, porque era legal o internato de pediatria, e aí todo mundo gostava, então era uma coisa que era um viés da minha faculdade. A gente tem que lutar contra isso, tem coisas que a gente não vai ser exposto se a gente não buscar por fora, digamos assim. Então, o caminho é esse que você está fazendo mesmo. Eu acho que esse é o caminho mais correto.
E voltando a falar um pouquinho sobre as especialidades que tem clínica, a gente esquece, né, nessa de acesso direto, tem, poxa, dermatologia, uma especialidade que hoje em dia se tornou bastante cirúrgica. A gente tem amigos e Procedimento, amigas, né? como Muito procedimento, muito né? procedimento e muita cirurgia de fato. Então, coisas que só o plástico fazia, do tipo rodar um retalho, fazer alguma cirurgia de face mais complexa, existem hoje subespecializações em cirurgia dermatológica que capacitam o médico a fazer coisas mais complexas mesmo. Trabalhar em centro cirúrgico. Eu tenho uma amiga que eu tenho a maior vontade de convidar ela para as nossas lives de quinta-feira, porque ela é uma dermatologista que trabalha muito com tumor de pele, muito com coisa cirúrgica. E eu tenho certeza que ela vai querer participar. Eu vou falar com ela para ela dar essa moral para a gente, mas que vai ser uma experiência muito legal, porque é um viés totalmente diferente da dermatologia, como tem hoje transplante capilar e dermatologista fazendo. Então são coisas que era inimaginável, né? Você pensa no dermatologista como um cara, poxa, o cara fica vendo doença de pele e tal, e a coisa foi evoluindo de tal forma que é uma especialidade de acesso direto. Outra coisa que você falou muito interessante é essa questão de, poxa, o acesso direto eu vou me formar mais rápido, eu vou cair no mercado mais rápido. De fato, acaba sendo, né? Porque cirurgia geral, em muitos casos, ela atua como um pré-requisito mesmo, tá? E aí, sendo pré-requisito, acaba obrigando você a ter uma formação mais longa. Mas hoje, na prática, o que a gente observa é que o cirurgião, quando ele se forma otorrino, oftalmo, obstetra, ele acaba fazendo especializações que vão consumir dele ali pelo menos 5, 6 anos de formação. Tá? Isso aí é quase que inevitável. Então, se a gente pensar assim, para você virar um cirurgião vascular, seria isso: 3 anos de geral, 2 anos de vascular. Muito provavelmente você não vai parar por aí, você vai continuar, né? Então, você vai ter que fazer, sei lá, Doppler, endovascular, existem especializações que você vai continuar. Mas no acesso direto não é muito diferente. A gente acaba buscando subespecializações para se diferenciar. Eu acho que esse é o principal tônica hoje, né? Com muita faculdade surgindo, muita coisa aumentando, eu acho que o caminho da especialização ele é quase que inevitável. Você tem que ficar muito bom em alguma coisa que pouca gente faz para você conseguir se destacar e ter seu espaço, né? Garantir seu espaço, já que ele não é mais garantido. É, realmente. Até porque em grandes centros o que não falta é profissional, né? Então, se você realmente não conseguir se destacar e se especializar numa coisa e ser bom naquilo, o mercado cada vez mais concorrido, e aí para se destacar O fica mais mercado vai difícil, cobrar. né? A gente tem coisas que a gente tenta prever o futuro e a gente falha miseravelmente, né? Como diz na internet. Porque você tenta prever o futuro e você tem informações, às vezes, limitadas para prever aquele futuro. Então, isso é uma coisa que a gente preocupava muito a gente em relação aos estudantes de medicina. O estudante tenta prever o que vai acontecer com o mercado de trabalho do otorrino e escolhe otorrino ou não baseado naquela previsão, às vezes. Essa previsão ela é muito imprecisa. E escolher pelo mercado de trabalho também é uma escolha muito perigosa, porque o mercado de trabalho é algo extremamente dinâmico. Então, como você garante que o que paga hoje, sei lá, um plantão de alguma especialidade vai continuar pagando esse plantão, que esse plantão vai continuar disponível? Então, muda bastante. A cirurgia geral, acho que é um exemplo disso. Cirurgia geral, 2 ou 3 anos. Hoje não existe mais essa dúvida, porque vai acabar os 2 anos, né? Vai ser só o programa de 3 anos. Mas você fala, para que ter um título de especialista em cirurgia geral? Hoje isso não faz tanto sentido, de fato. Aí no Maranhão deve ser semelhante aqui à Bahia. Se tiver um cirurgião que fez residência, ele vai trabalhar como cirurgião no hospital que ele quiser, digamos assim, ou que ele puder. Mas eu acho que no futuro, alguns hospitais vão estabelecer isso como uma barreira. Se exigir um título de especialista para você trabalhar no pronto-socorro do hospital tal. Então, você é cirurgião? Tá bom, manda seu título de especialista aí na documentação para cadastrar. Isso pode gerar uma barreira de entrada interessante para quem faz cirurgia geral. Para o cara se tornar cirurgião e ser realmente diferente do que o cara que formou agora. Então, ele tem algum mercado que é restrito. Talvez hoje ele enxergue como um plantão mais difícil de passar ou de trocar, porque tem pouca gente na escala, mas depois isso pode se tornar uma barreira interessante. Então, a gente não consegue prever 100% o futuro em relação às nossas especialidades, né? Mas me conta mais aí. Plástica, você falou, oftalmo. Tem mais alguma que você está em dúvida, que você... Tem, assim, né, cirurgia geral foi o que eu mais acompanhei por causa da liga, porque acaba que a gente vê procedimentos mais simples, né? Na liga, quando a gente não tá por dentro daquelas cirurgias mais complexas, às vezes acontece de aquela última cirurgia oncológica que eu fui acompanhar, chegou na hora, era muito maior do que se imaginava, e a cirurgia que era para durar 3 horas durou 8. Então, de vez em quando, a gente
pega essas caixinhas de surpresa por aí e acaba se deparando com os casos mais diferentes, né? Mas acho que como não tive contato direto do internato ainda, não consegui delimitar muito bem as áreas para seguir. Eu acho que como aqui a gente não consegue acompanhar tudo, talvez vou ter que procurar ainda mais por fora, igual eu estava tentando fazer, para conseguir alcançar. Porque, igual, sei que tem vascular, sei que tem ortop, sei que tem oftalmo no internato não tem, mas a gente tem em outros períodos, então já acompanhei outras cirurgias, já deu para ter uma ideia. Otorrino também a gente acompanhou em outros períodos, porque a gente tem bastante professor otorrino aqui, que a gente teve outras oportunidades que eu achei muito legal também, que por coincidência é outra de acesso direto. Agora, as que são pela cirurgia mesmo, gosto muito de onco. Achei as cirurgias que eu vi muito legais. O que mais? A própria cardíaca que você falou, eu ainda não tive contato e eu acho que aqui eu não vou ter, porque realmente não conheço. Como a cidade aqui é pequena, é Imperatriz, né? Como a cidade é pequena, são poucos profissionais e às vezes acaba que realmente não tem. Então a gente não tem contato. E eu vejo, inclusive, quando você falou da escolha, eu vejo às vezes o pessoal fazendo isso. Não, eu quero formar, eu vou fazer residência fora, eu vou voltar para a cidade, porque aqui não tem uma profissão específica. Então, por exemplo, reumatologia. Tinha só um na cidade. E aí, de repente, agora tem 3. Sim. De um mês para o outro, chegou um monte de gente. Então, o pessoal faz esses planos esperando que esse mercado seja da mesma forma daqui 3, 4, 5 anos, mas de um mês para o outro já mudou completamente. Então, Excelente, realmente é excelente. difícil prever, né? Essa observação é muito legal. E eu acho que isso aí direciona a gente para um critério diferente da escolha que dá o mercado, tá? Quando você escolhe baseado no mercado, você tem uma grande chance de se frustrar. Porque se o mercado não estiver bom quando você chegar na hora de atuar, você vai ficar frustrado, não vai ter aquele espaço que você imaginava que ia estar reservado para você, ou você vai achar que está sendo invadido e vai se sentir perseguido. Então, se você quer fazer algo bem, vai lá e faz. Você quer ser reumatologista, nunca vai parar de precisar de ter reumatologista. Mas você vai ter que ser um bom reumatologista para se destacar e para ter uma boa posição no mercado. Você quer fazer urologia, está lotado de urologista aí. E mesmo assim, não impede de surgirem novos urologistas talentosos, responsáveis, bons médicos, que inovam, que fazem tecnologias novas, enfim. A robótica está aí para mostrar isso, né? Então, uma coisa muito legal é você não se opor às mudanças. É você estar atualizado e tentar se alinhar a essas mudanças. Uma dessas mudanças é o digital, né? É a gente pensar, poxa, como que era antigamente? Pô, se falar para cirurgião, sei lá, da geração dos meus professores, eles vão falar que Instagram, que nada, que conversar com nada, não vamos fazer isso. E, na verdade, o digital ele não vai diminuir. Então, se você pensar de uma maneira estratégica, você vai fazer o quê? Você vai brigar contra essa tendência digital? Ou você vai se adequar e tentar fazer algo legal que você acredite que você pode realmente contribuir através de um meio que é impossível ele encolher mais, não vai encolher mais, sabe? Tipo aula digital, aula à distância. Então, perde um pouco até o sentido você sair de casa de noite, parar o carro num lugar proibido, perigoso, para correr o risco de ser assaltado, às vezes, dependendo do lugar. E aí você pode ter a mesma aula em casa com a qualidade de discussão. É uma questão da gente se acostumar. No começo é desconfortável. No começo é desconfortável. Como no começo foi desconfortável para mim estudar pelo computador. Você não deve nem achar graça do que eu estou falando, mas para mim eu queria estudar no papel. Eu queria pegar o artigo, imprimir e riscar, estudar no livro, no papel. E eu nem sou tão velho assim, eu acho, né? Mas eu queria estudar pelo papel. Passei a estudar no computador quando eu vi, velho, não faz sentido mais eu imprimir as coisas. Não faz sentido, eu, sei lá, tem marcador no computador, tem como resumir no computador. Tudo que eu faço na mão, eu faço no computador mais rápido. Eu digito mais rápido do que eu escrevo. Então é só uma questão de eu me adaptar a essa nova realidade. E às vezes falta a gente essa capacidade de adaptação porque tira a gente da zona de conforto, né? E sair da zona de conforto, como o nome já diz, é desconfortável. Mas eu acho que você está no caminho super certo aí de pensar que o mercado talvez não seja o principal critério, porque ele muda. A gente recebeu aqui na caixinha de pergunta do Foco outro dia um cara falando: eu dou plantão e tem um urologista, cirurgião plástico e um cirurgião geral dando plantão de UTI comigo que estou recém-formado. Será que eu vou encarar esse caminho todo para virar cirurgião? Essa pergunta é muito válida, né? É muito válida. Você fala assim, poxa, eu olho para o lado aqui, estou no conforto médico, tem um urologista dando plantão comigo. Para que eu vou fazer 6 anos de residência para virar urologista se eu vou dar plantão no mesmo lugar? A questão é que você tem que evoluir. Parar não é uma opção. Parar não é mais uma opção para o médico. Ele tem que evoluir, tem que se especializar para que ele possa ter uma melhor remuneração
para que ele possa ter um espaço no mercado de trabalho. Quem garante que esse plantão vai estar lá disponível para todo mundo daqui a 15 anos, com a entrada de novos alunos, como a gente está vendo, faculdades aumentando e grandes números de formandos por ano? Nada garante, então você tem que buscar se especializar para tentar chegar e ter uma diferenciação. Mas realmente, mercado a gente já viu que não é um bom critério. O que você acha que é um bom critério para escolher a especialidade que você quer seguir? Acho que, na verdade, duas coisas são muito importantes. A primeira seria no sentido de tentar buscar afinidade com alguma coisa, né? Então, fazer o que gosta seria, para mim, uma coisa importante no sentido de buscar uma especialidade. Só que eu ainda tô num ponto que gosto de muita coisa. Então, como não me decidi por conta disso, eu tenho feito o oposto. Eu tenho procurado coisas que eu não gosto. Então, assim, a cirurgia neurológica, a cirurgia dura 20 horas em pé e sem parar, não é uma coisa que eu quero. Então, já está descartado. Tenho feito o oposto. Como é que é a vida de um intensivista? Não, é sobre aviso por muito tempo, é UTI, não tem horário. Não, também não quero. Então, assim, tenho tentado ver o outro lado, de viver a rotina, igual eu falei, fui pro hospital, fiquei o dia inteiro no pé do médico tal, que é de tal área, para ver qual era a rotina, como é que funcionava, e ver, não, eu gosto disso, não gosto disso, com isso eu consigo conviver, não, com isso eu não quero conviver, e aí vou fazendo as escolhas. Muito legal, Nando. Eu ia te perguntar isso agora, porque você falou assim, ó, buscar ter afinidade com alguma coisa. Eu já ia extrapolar e falar, o que é afinidade? O que é afinidade? Afinidade com o quê? Porque muita gente escolhe fazer, por exemplo, medicina, porque fala, eu gosto de biologia e química, então eu vou fazer medicina. Que critério é esse, né? Então, mas eu achei legal que quando você desenvolveu, você falou da afinidade não com o tema, porque o tema, de fato, atrai, né? Pode ser atrativo ou menos atrativo para a gente e tal. Sei lá, por exemplo, eu não gosto tanto de obstetrícia, vai, não é muito a minha, mas tipo, mais que o tema é você perceber o que é a rotina, quanto que esse cara trabalha, qual é o formato de trabalho dele. Porque isso vai permitir você se encaixar mais fácil ou menos fácil naquela especialidade. Claro que dá para você trabalhar, a gente até conversou isso na live com a doutora Grace, cirurgião vascular, semana passada. Claro que você pode ser um cirurgião vascular que só trabalha com consultório, a parte da estética, digamos assim, da vascular, e tem uma vida muito tranquila. Mas você pode trabalhar fazendo sobre aviso, tendo escala e tendo cirurgia arterial, que é mais complexo, mas você tem uma equipe bem montada que não vai te sobrecarregar. Você vai dividir trabalho, é uma rotina diferente. Não quer dizer que é melhor ou que é pior, são rotinas diferentes. Mas, de fato, conhecer um pouco da especialidade, você sabe qual é o grosso, digamos assim, daquela especialidade, qual é o principal daquela especialidade, para que você possa se posicionar. Então, por exemplo, se um cara vira para mim e fala, Marcelo, eu gosto de plástica, mas eu não quero fazer nenhuma cirurgia estética na minha vida. Eu vou falar para ele, ó, cara, dá para fazer, mas você tem que ter resiliência e tem que se posicionar de acordo. O que é se posicionar de acordo? Buscar grandes centros de formação em cirurgia reparadora, para você ser o cara da reparadora e centralizar muitos casos de reparadora com você. Já que o volume de reparadora dentro da especialidade ele é menor do que o de estética e acabou. Assim, a demanda livre por estética acaba sendo maior. Então, se você quer trabalhar com a menor parte daquela especialidade, dá para fazer. Mas você tem que se posicionar de acordo. Então, eu achei legal que você falou de afinidade, mas depois você voltou e você falou de coisas, uma afinidade não pelo tema, né? Você falou, não, poxa, como é que é? A cirurgia dura muito, não gosto de cirurgia muito longa, prefiro cirurgia mais curta, ou então essa especialidade só tem muito ambulatório, e aí, então assim, isso é legal, você está, na minha visão, você está tendo uma avaliação correta de como deve ser feita essa avaliação de especialidade. Por outro lado, na visão do estudante, essa avaliação também gera muita distorção. Eu vejo assim, o estudante falar, não vou fazer tal coisa porque é pesado. Tipo, e as pessoas acham que ter qualidade de vida é trabalhar pouco e ganhar muito. Isso é uma utopia. No E assim, começo nada vai ser assim, né? nem no começo nem no final, eu acho, sabe? Tipo assim, eu acho que você pode até ganhar bem, acho que você vai ganhar bem. Acho que hoje, que são 8h17 do dia. Que dia é hoje? Dia 19 de julho. Eu acho que dá para dizer que o médico não está desempregado. Ele pode até estar subempregado, mas existem trabalhos para todos os médicos, digamos assim. Mas
Não é questão de quanto você vai ganhar ou quanto você vai não ganhar. Às vezes é questão de como você vai ganhar, muito mais que quanto você vai ganhar, entendeu? Então, assim, o como é às vezes você não consegue manter, por exemplo, que eu falei do plantão. Ah, por que eu vou virar urologista? Porque, velho, você não vai dar plantão de UTI 110 horas por semana com 60 anos de idade. Então, você precisa se valorizar e melhorar isso. Então, passa muito por essa visão de como você vai se posicionar para se adequar àquela especialidade e para adequar a sua vida àquela especialidade, né? E isso, às vezes, é mais importante do que a especialidade em si, até. Então, você fala assim, ó, não, eu quero fazer terapia intensiva, que é uma especialidade que também era pré-requisito em cirurgia geral. Se você quisesse fazer cirurgia geral e depois terapia intensiva, hoje já vai virar acesso direto, ou já virou acesso direto, mas enfim. E aí você fala, pô, eu quero fazer terapia intensiva, mas eu não quero dar nenhum plantão. Tipo assim, alguma coisa tá estranha, velho. Ninguém que se forma hoje em terapia intensiva, no primeiro dia da sua, vai ser diarista só da vida. Tipo assim, não tem como. É muito difícil. Pode existir? Pode ter um caso, mas ele vai ser um relato de caso. A especialidade gira em torno de dar plantão. Você fala assim, ah, eu vou fazer anestésio e não vou dar plantão. Existe? Existe bastante. Tem muito anestésio que, por exemplo, anestesia para plástico, que faz o que a gente chama de freelancer, né? Faz o freela, vai lá, anestesia plástica, anestesia cirurgia letiva e não dá plantão. Mas no primeiro momento, é difícil você já começar assim, né? Já começar com esse network, de ter um cirurgião que te acompanhe, que tenha volume para poder te dar uma remuneração legal. Então, entender como funciona a dinâmica da especialidade, na minha opinião, é muito importante. Às vezes, mais importante do que o tema. Não é porque você gosta de cardio que você tem que fazer cirurgia cardíaca. Então, às vezes é mais importante você entender como que o cirurgião cardíaco trabalha. Ah, não, tem que trabalhar em equipe, ou trabalha mais solo, ele dá muito plantão ou dá pouco plantão, tem sobreaviso ou não tem sobreaviso, tem final de semana ou não tem final de semana. Tem muitas coisas, né? Tipo, trabalhar pouco e ganhar muito, não vou dizer que todo mundo quer, mas é uma coisa meio até, digamos assim, imatura a gente querer isso, porque não é o caminho, né? O caminho não é esse. Desde que a gente entrou na faculdade, o caminho não é esse. Acho que a gente traz muito, de certa forma, não sei se é uma ilusão, não sei o que a gente romantiza muitas coisas, né? Então, achar, não, agora que eu estudo medicina, eu vou estudar só o que eu gosto. Aí chega na medicina, tem que estudar um monte de coisa que nem tudo é aquilo que você gosta. E aí, não, vou trabalhar pouco, vou ficar rico. E aí eu preciso formar, eu vou formar e não preciso fazer uma especialidade porque eu consigo plantão de UTI, mas e o cara que é uro tá lá comigo. Mas e amanhã? E se chega outra pessoa que também tem uma residência? Aquele plantão não vai estar lá mais. Por mais que hoje funcione assim, igual a gente falou, o mercado muda, então tá dando certo, mas até quando? E aí vou esperar dar ruim para procurar me especializar? Vou esperar não ter mais vaga naquele plantão que eu queria dar? E mais, né? Qual é a qualidade do serviço que eu estou conseguindo oferecer para aquele paciente? Porque se eu me formei agora e sou uma médica generalista, com certeza a capacidade que eu tenho de oferecer um serviço é diferente de alguém que fez uma residência, que fez uma sub, que se especializou e que estudou mais 5, 6, 7 anos a mais do que eu para estar ali. Não é só experiência de dia a dia, né? Atualização com tudo o que a ciência proporciona também influencia no que a gente consegue oferecer de serviço. Isso é verdade. Eu acho que a especialização, eu só vou discordar de você em um ponto. A especialização dentro de uma mesma pessoa, ela faz muita diferença. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, tá? Assim que você entrar no internato, você vai perceber que as coisas dependem de você. Então, na prática, não depende. O hospital depende do interno? Não depende. Quando você estiver no internato, e quando eu estava no internato, eu achava que dependia. Eu falava, se não tivesse interno aqui, esse negócio não ia funcionar, ia parar tudo. E depois você vai vendo que não é bem assim, tá? Não é bem assim. Mas, de fato, o que depende é assim, você tem um paciente para cuidar, dois pacientes para cuidar. Aquele paciente depende de você. No internato, você já vai perceber que se você estudar, você é melhor que o residente. Na residência, você já vai perceber que se você estudar, você pode ser melhor que o seu staff. E na vida, você vai perceber que quanto mais você estudar e quanto mais você se dedicar, você pode ser melhor do que pessoas mais velhas e mais experientes que você. O paciente precisa de um médico. Ele não precisa de uma residência, ele não precisa de um residente, ele não precisa de um staff, ele precisa de um médico que cuide dele. E isso, você vai ver que a partir do internato dá uma desbloqueada assim na cabeça. Você fala, cara, agora tá tudo aberto aqui. Eu sei onde eu acho a informação, eu sei buscar no PubMed, eu sei ver up-to-date. Se eu me dedicar, eu posso ser melhor que o R1 que está ali cuidando, apesar dele ser um ano na minha frente. E aí você começa a entender
que a carreira médica e a vida e o conhecimento, eles não são uma fila. Agora, ele é uma fila para você. Por quê? Porque na faculdade, velho, do terceiro ano para o quarto ano, você acha que você não sabe nada. Mas quando você chega no quarto ano, você olha para o cara do terceiro e fala quem é aquele filhote de Irino que está ali que não sabe nada. Então, é um crescimento tão grande, e você, só de seguir o fio da meada da faculdade, você se diferencia muito do seu ano anterior. É uma curva de crescimento muito íngreme. Mas chega uma hora que as pessoas param de te cobrar. E essa é a hora mais perigosa. É a hora que as pessoas param de te cobrar e falam assim, olha, estuda se quiser, Fernanda. Se não quiser, não precisa estudar mais. Você já acabou a residência, já passou na prova de título. Para de estudar, vai trabalhar, sei lá. E se você para, você vai ficando mais acomodado e você já começa a decair a partir dali. Então é um negócio muito ingrato mesmo. É como se fosse academia. Você malhou 6 anos, parou de malhar 3 meses, acabou tudo, entendeu? Então você tem que continuar fazendo exercício ali para sua mente contínua. E você vai perceber que você faz a diferença. Se você for um interno muito responsável, o que impede de ter um residente que não é responsável no seu serviço? O que impede é a prova de residência. Se ele passar na prova de residência, não interessa se ele é responsável ou não, se ele é bom médico ou não. Ele passou na prova de residência. Ele vai ser seu residente, você vai ser a interna, e você pode ter mais conhecimento que ele e pode ser um melhor médico que ele. Isso é fato. Não é uma fila mais. Acabou. Então você vai perceber isso muito cedo quando você virar interna e quando você formar mais ainda. Você vai chegar no seu primeiro plantão todo insegura. Aí você vai começar a ver médicos mais experientes, que às vezes são plantonistas crônicos, digamos assim, já estão lá há um tempão, e você vai olhar e falar, poxa, sou mais eu. Você vai começar a ter essa visão de falar, sou mais eu. Por quê? Às vezes o que o paciente precisa é de dedicação do médico dele, e não de formação ou tempo de formado ou nada disso. Aí você chegar lá e realmente olhar, realmente examinar, realmente checar tudo, realmente ver o exame e ter essa atenção e esse cuidado. Isso vale mais, às vezes, do que formação. Então, eu sou o cara da formação. Eu não sou totalmente a favor de especializar, subespecializar e tudo mais, tá? Mas, por outro lado, eu reconheço que, às vezes, o que faz mais diferença é a dedicação do profissional e a dedicação do estudante. Então, não deixe ninguém falar nada para você, acredite de primeira. Vá lá e confirme, estude. Tá? Isso é um recado que eu posso dar para você. Mas acho que você está no caminho bom. Me perguntaram aqui uma coisa, eu vou jogar para você. Me mandaram aqui na caixinha de perguntas. Já vou redirecionar. Tem 2 perguntas interessantes aqui. A primeira que eu vou fazer para quebrar um pouquinho, depois a gente voltar para o nosso tema, é: o que são essas medalhas aí atrás? Cara, eu vou mandar comprar umas medalhas para mim aqui, para fazer um fundo de live bonito assim. Me conta aí. Algumas são de intermédio mesmo, que é intermédio, né? São de natação. Assim, a vida inteira eu nadei. Sempre gostei, sempre pratiquei esporte desde pequena. E aí, quando eu entrei pro ensino médio, aí a gente começa a ficar bitolada, né? Não, agora eu não posso fazer nada, eu tenho que estudar, eu não posso fazer mais nada da minha vida, é só estudar. Aí parei, tive que fazer cursinho, não fazia mais nada, só estudava assim de noite, chegava no cursinho, a aula começava às 7, 15 para 7 eu tava lá e saía do cursinho 11 horas da noite, isso de segunda a sábado, domingo eu ia também, 7, voltava 6 da tarde. Não estudava, só estudava, era a única coisa que eu fazia na minha vida era estudar. E aí eu tive uma ansiedade crônica, generalizada, fui parar no hospital, passei muito mal. E aí eu parei pra pensar, falei assim, eu tô no cursinho porque eu não tô cuidando da minha cabeça. Porque eu tava assim, totalmente abalada. E aí é pra eu me ajudar a lembrar que eu não posso fazer isso de novo na residência. Que eu preciso manter o equilíbrio de saúde mental, física e estudar. Então, são algumas das medalhas que eu já ganhei nadando. E aí ficam aqui de troféu e de lembrete para eu cuidar da minha saúde mental também. Cara, que legal, que legal. Muito legal essa história sua, porque as pessoas não têm ideia do quanto é comum transtorno de ansiedade e medicina, velho. Cara, é muito comum, né? Primeiro porque é muito exigente mesmo, é muito puxado. Então você sai de um contexto, às vezes, que você estava voando na escola, voando no terceiro ano, voando no seu cursinho, você era tipo top dos tops, e aí você entra num grupo em que só tem top dos tops e tem uma galera mais top ainda e começa uma competitividade lá dentro e a galera quer estudar mais, estudar mais, estudar mais. Isso é surtante, né? Isso aí já é suficiente para você dar uma surtada. Mas acho que muito disso é porque a gente compara, isso é uma frase até que é muito interessante, que a gente compara os nossos bastidores com o palco dos outros. Então, tipo assim, você compara o seu pior momento, sei lá,
minha gaveta está desarrumada, os papéis estão jogados, minha escrivaninha está um mangue, está tudo bagunçado. Você compara com o cara que chegou lá com um caderninho bonitinho, anotado, não sei o que, sei lá. Você compara o que o cara está mostrando para você com o que você não está mostrando para ninguém, com o que só você sabe. Isso aí gera um abismo de ansiedade muito grande, né? Então é aquele cara, é a mesma coisa quando você vira médico. Sei lá, quando você vira um profissional, você fala, pô, você compara sua conta que está toda apertada ali, você está pagando os boletos e tal, com o carro do cara que comprou o carro que você nem sabe como ele comprou, mas ele tem um carrão. E aí você, essa comparação do seu pior momento com o melhor momento, ou o momento que as pessoas escolhem selecionar, gera muita ansiedade, né? A gente vê muito isso na rede social também. Né? Instagram é para isso, né? Você vê, você pega as fotos que o cara postou no Instagram, você acha que a vida dele é aquilo. Mas não é, né? A vida da gente é muito mais do que o Instagram e isso gera ansiedade mesmo, é muito difícil. E acho que exercício físico ajuda muito a fazer isso. Eu até admiro você, que você ficou bitolado no ensino médio. Eu só fui ficar bitolado no sexto ano. Até o sexto ano eu estava de boa, jogando bola, tinha uma banda na faculdade. Aí quando chegou no internato começou a ficar sério. Eu comecei a estudar porque foi justamente quando começou a fazer sentido para mim esse negócio de, ó, você vai estudar, não porque é o ciclo de Krebs. Você vai estudar porque, velho, se você estudar, você vai ajudar uma pessoa que está doente internado, entendeu? Então eu comecei a me cobrar muito. E é a partir daí que veio minha responsabilidade maior, assim, sabe, de estudo. Mas é muito legal esse Talvez relato. Acho seja que até. esse relato é importantíssimo, porque exercício ajuda a equilibrar isso. E qual que era a prova que você nadava? Eu nado os quatro, na verdade. É Mas isso, hein? sempre gostei mais de, Temos uma de, de peito. Phelps. Sempre foi meu preferido. Peito? Legal, Sempre legal. foi meu preferido. Eu sou muito. Mas aqui do intermédio tem peito e tem borboleta. Que no intermédio a gente só pode nadar duas e o coletivo, né? Aí optei pelas duas. Aí tem peito, borboleta e coletivo. Legal, Foi os legal. que eu Parabéns, trouxe na parabéns. faculdade. Eu falei, não vou parar. E entrei para Atlética. Fiz parte da Atlética também. Fui vice-presidente, fui presidente da Atlética também. Aí fica aqui para lembrar de não parar e continuar. Não, deixa elas aí, tá ótimo aí. Pode continuar e lembrar que você é diferente nisso aí, tá? Você é diferente dos outros nesse aspecto. Isso é uma coisa muito legal. Quando você entra na faculdade de medicina também, você vê que são pessoas que são diferenciadas e tal, e cada um é diferente em uma coisa. Então você via, pô, tinha um cara que era fera em xadrez, velho. Você tem os caras que você vai vendo que são pessoas que, poxa, cada um tem um dom ali, uma coisa diferente. Esse é o seu, não deixa ele passar e lembra de fazer isso na residência. Tem que fazer mesmo, tá certo. Agora, voltando um pouquinho aqui, retomando nossa conversa. Me perguntaram aqui, falando assim, ó, oftalmo e plástica. Você não acha que é muito ruim a disparidade de tempo de formação dos dois? Oftalmo 3 anos, plástica 6 anos. Para o basicão, né? Para dizer assim, sou oftalmo ou sou cirurgião plástico. Como é que é isso para vocês? O que você acha disso? Como que você encara essa questão da formação longa? Que a nossa formação já é longa na faculdade, né? E já vai ser longa, porque no final você acaba sendo um especialista, né? Você acaba sendo oftalmo. Essa é a Fernanda oftalmo, essa é a Fernanda cirurgiã plástica. Não é a Fernanda que fez faculdade, que fez cursinho, que fez... Não tem isso aí tudo no resumo, né? Então, me conta aí, como é que você enxerga essa diferença de formação? Eu acho que uma vez eu tava meio cabisbaixa no cursinho e acaba que fiz amizade com alguns professores e sempre ia pedir ajuda, uma opinião, um direcionamento. E um professor meu falou pra mim uma vez assim: Fernanda, um ano a mais que você tá aqui no cursinho não vai fazer diferença pro resto da vida que você vai fazer na profissão que você quer. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Porque se eu quero fazer oftalmo e aqueles 3 anos são o suficientes para mim, para fazer uma coisa que eu quero fazer, que eu resolvi e quero fazer, ok, tudo bem, vou demorar 3 anos para fazer. E se eu quero fazer plástica, tiver que demorar 5 anos para fazer, ok também, vou demorar os 5 anos que precisar. Se tiver que, porque assim, né, como sou mulher, provavelmente vou ter que dar um intervalo aí para ter uma criança, porque eu formo com 29. Então, assim, tudo bem, faço geral, tenho uma criança e quando der eu volto e faço plástico. É o que eu quero fazer e eu não vou desistir enquanto der certo de fazer o que eu quero fazer. Então, o tempo para mim não é muito fator de escolha, não. Eu me preocupo mais em alcançar aquela meta estabelecida de uma coisa que eu sei que vai me fazer feliz, que é aquilo que eu escolhi para mim, do que o tempo que vai demorar para alcançar. É isso mesmo, eu acho que você está certíssima. Inclusive, vou adicionar uma coisa para favorecer a sua opinião, na verdade, para reforçar a sua opinião, que eu concordo bastante. Eu acho que o tempo é o tempo. Como eu falei, não é uma fila. Então, assim, você vai ficar naquela. Não, não vou entrar. Cara,
fato é, quero ser cirurgião plástico. Como é que faz? 6 anos, acabou. O tempo é esse. Eu vou tentar aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Eu vou tentar juntar um dinheiro se for o caso. Eu vou tentar ter um filho entre as duas residências se for o caso. Mas o tempo é esse. Não tem por que brigar com o tempo. O tempo para ser cirurgião plástico hoje é esse. Para ser oftalmo é aquele. E assim a gente vai. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque você vai notar que as pessoas que têm mais resiliência, mais paciência e mais dinheiro, às vezes, porque às vezes precisa disso, para ficar se formando bastante, se especializando muito, geralmente elas vão bem. A menos que o cara vire um estudantão eterno, né? E se ele quisesse realmente se especializar, não quero ser plástico, eu quero ser microcirurgião, eu quero fazer cirurgia da mão e micro. Ele vai fazer. Mas eu quero fazer pela plástica, eu não quero fazer pela ortopedia. Eu quero operar também as coisas de estética. Ele vai chegar lá e vai fazer os 6 anos dele, mais 2 anos de mão, vai se especializar em microcirurgia, e ele pode ser um cara muito, muito bom e que receba muito bem por isso. Microcirurgia é um negócio super complexo, né? Que a gente transplanta o tecido de um lugar para o outro e conecta os vasos para poder reconstruir coisas complexas. Então, o cara pode fazer um caminho longo e mesmo assim ele pode ser muito bom. A outra coisa é que assim, não é uma fila, como a gente falou, não é uma fila. Não é porque você sair oftalmo do outro lado do túnel em 3 anos que você vai estar muito melhor do que o plástico que demorou 6 anos para se formar. Então, assim, não é uma fila. Tem oftalmos muito bem sucedidos, oftalmos nem tão bem sucedidos, tem plásticos muito bem sucedidos e plásticos que não estão tão bem sucedidos. Então, assim, o principal é tentar encontrar o que faz o seu coração vibrar ali. Claro que a gente tem que ter muito critério para escolher, porque escolher errado é um preço muito alto, né? Você imagina, você não perde, fala, não, entrei na cirurgia geral e desistir. Você fala, poxa, perdi um ano. Não, você perde um ano, na verdade, um ano talvez de quando você já ia ser especialista. Porque quando você sai da residência, você vai penar ali daquela ralada inicial de novo especialista recém-formado, e esse um ano talvez seja uma coisa preciosa, né? Então, tentar escolher certo é muito válido. É muito válido, a gente tem que se esforçar para escolher certo. E é por isso que a gente decidiu criar o foco e por isso que a gente decidiu conversar com os estudantes. Para tentar ajudar a mostrar o que é importante, o que a gente acha que é importante, o que a gente lê que é importante, para a pessoa escolher corretamente. E não ficar passando, não, eu vou fazer radioterapia porque o mercado está bom. Eu vou fazer tal coisa porque o mercado está bom. E aí você se frustra porque o mercado vai variar. Você vai fazer 30 anos da sua especialidade. Como você garante que esse mercado vai estar bom, vai estar ruim, vai estar bom, vai estar ruim de novo e você vai estar lá trabalhando e tentando se inserir, tentando ser o melhor. Então, isso é muito relevante. Eu acho que você falou muito bem. Você tem que buscar o que você quer e remar nessa direção e já vai chegar. O tempo é um fator importante, mas ele não é determinante. Você pode ser, ao longo de 6 anos, se formam cirurgiões plásticos muito diferentes no Brasil, por exemplo. Então, eu brinco, quando você passa no vestibular, tá todo mundo aqui, ó. Passou aqui todo mundo. Na faculdade, você já começa a ver esse leque se abrir. Então, já começa a ver pessoas que estão mais dedicadas, mais empolgadas, mais motivadas e pessoas menos motivadas. Isso aí já vai distanciando um pouco elas. Chega na residência, isso aí aumenta muito mais. Na residência de cirurgia geral, ninguém vai te mandar estudar. Ninguém vai falar, ô Fernanda, você estudou tal coisa? Você vai ter uma aula para apresentar, uma coisa assim que você vai ter que parar. Mas te cobrar que você estude com regularidade, ninguém vai te cobrar. Vão te cobrar que você chegue no horário, que você fique até o final, que você faça suas funções. Isso às vezes é mais valorizado que o estudo. Então o estudo é por sua conta, é porque você vai enxergar a vantagem de fazer aquele estudo. Então, eu conto sempre essa história. Quando eu cheguei na minha residência, eu cheguei de fora, eu fiz residência no HC em São Paulo. E aí eu cheguei cirurgião geral, eu era R1, né? R0. Tinha acabado de formar, tinha feito um ano de exército e fui para São Paulo para fazer minha residência. Cheguei lá, ninguém me deu nada de mão beijada assim. Ninguém falou, ó, Marcelo, tá aqui esse resumo, estuda aqui, ó, esse resumo é aqui, a pessoa passa aqui do HC, é um resumo que circula aqui. E eu fui lá e fiz o meu resumo. Então, quando eu percebi que eu ia ter que prestar uma prova de plástica, que eu não queria perder um ano, porque eu estava fora de casa e eu tinha um plano de voltar. Então, eu queria, se eu pudesse ser o mais rápido possível, eu falei, eu vou ter que fazer meu resumo, vou começar a estudar. E aí, no final do R1, eu comecei a estudar. Então, a galera começa a estudar a prova de R2, né? Eu comecei no final do R1. Falei, vou começar a estudar, resumir, estudar, resumir, estudar, resumir. E aí, fiz um resumo bacana, que eu gostava bastante e tal. E aí, no outro ano, eu passei esse resumo adiante. Esse resumo foi passando, 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 e virou uma certa referência. Claro que é um resumo, não é um livro, mas virou uma certa referência de estudo lá. Então, o pessoal fala, o resumo do Porto, eu vou estudar pelo resumo do Porto e tal. E virou uma coisa que veio totalmente externa, que eu fiz para mim,
virou uma coisa que era uma referência lá. Então, se eu não parasse para estudar isso aí, ninguém ia me oferecer resumo, porque me ofereceram um resumo em setembro do R2, aprovei em novembro. Em setembro falaram, você não sabia que tem esse resumo aí, véio? Pega aí esse resumo, é daqui, todo mundo tem e tal. E eu não tinha. Então, você vai ter que estudar por conta própria. E essa motivação a gente tem que buscar na nossa formação. Porque quando você sai lá nos 6 anos de formação, você vai sair uma outra pessoa. Imagina fazer isso durante 6 anos, né? São pequenos hábitos. Você que é nadadora sabe mais do que eu disso aí. Natação não tem nada que só para você chegar no ciclo olímpico. Imagina a dedicação do cara. O cara fica ali nadando, tipo, sem propósito, entre aspas, uma resiliência infinita, absurda, treino pesado, horas e horas por dia, para fazer uma prova na Olimpíada uma vez, assim, e ele tem aquele mérito lá. Aí chega lá, os caras falam, deu sorte. Deu sorte nada. O cara ficou lá 4 anos penando A vida toda, e treinar. Você desde lembra quando pequeno. o Phelps, quando ganhou aquelas medalhas lá em Pequim, você não era nascida ainda, mas ele ganhou 8 medalhas de ouro, né, na Olimpíada de Pequim. E ele ficou sem treinar, eu não lembro quanto, mas era tipo assim, 2, 3 dias em 4 anos. Ele ficou sem treinar. Era muito pouco, assim. Ele treinou todos os dias de todos os anos e acabou, já assim. Então aí vai falar, não, foi porque ele nasceu com o braço maior que a perna, que não sei o quê. Não, velho, o cara treina igual um louco e tem aptidão física. Então, acho que o caminho é esse. Não, acho que chegou mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui quem foi que mandaram. Ó, aqui, ó. A Thali perguntou para você, essa aqui direto. Você de Goiânia e estudando no Maranhão. Na verdade, de São Paulo, passando por Goiânia e estudando no Maranhão. Você sofreu muito na adaptação fora de casa? Muito. É assim, na lata, muito mesmo. Eu vim parar aqui meio de paraquedas, porque eu tinha vontade de ir para São Paulo fazer faculdade lá, e eu só fazia vestibular da USP e da Unesp, e o Enem eu fazia porque todo mundo fazia, e aí fiz o Enem, joguei a nota, e de repente eu estava aprovada aqui. Não conheço ninguém no estado, não tem ninguém perto, a pessoa mais próxima de mim é em Goiânia, então são 1.200 quilômetros daqui. E eu vim assim, no susto, na cara e na coragem, que eu falei assim, eu passei, então eu vou, já fui aprovada mesmo, e eu vim. E no primeiro período, eu não criava vínculo com a faculdade, eu não fiz absolutamente nada que fosse extracurricular na faculdade, porque eu falava assim, não, eu vou voltar para casa. E aí, quando deu férias, que eu cheguei em casa, eu parei para refletir o semestre que eu tinha tido, as oportunidades que eu estava tendo. E como eu estava meio que sendo egoísta, assim, de negligenciar a chance que eu estava tendo de estar aqui, de estar fazendo uma coisa que eu sempre quis, porque eu queria estar mais perto de casa. E aí eu falei assim, não, parei, pensei, repensei em tudo e voltei para cá no segundo período outra pessoa. Cheguei aqui, entrei para Atlética, entrei para o CA, fundei um projeto de extensão de palhaçoterapia que eu faço parte até hoje, e aí, a partir daí comecei a fazer um monte de atividade, porque eu pensei assim, a faculdade está aqui por mim, se eu não correr atrás, a minha formação vai ficar. Então, eu tenho que retribuir a chance que eu estou tendo de estudar. Então, comecei a fazer várias coisas pela faculdade para poder retribuir e puxar as pessoas comigo, pessoas que eu via que queriam os mesmos objetivos que eu. Então, assim, acabei que fiz amizades que têm as mesmas metas do que eu, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos que eu, que miram longe, que pretendem prestar a prova da USP, que pretendem fazer faculdades em bons lugares. E vamos junto, assim, vamos fazendo os projetos, vamos fazendo os trabalhos, vamos crescendo junto, porque é realmente ruim de adaptar, é longe, é outra cultura, é outra comida, é outro clima, não tem nada que seja familiar aqui. Então, por que não criar coisas que para mim são boas? Por que não aproveitar a natação, que é uma coisa que para mim é tão familiar, que faz parte de mim, assim, que a vida inteira eu passei fazendo? Por que não criar um ambiente mais ameno e fazer disso uma excelente oportunidade de crescer, né? Porque, igual você estava falando, a diferença de anos é muito grande entre uma e outra. Tudo bem, mas acho que o pessoal é muito imediatista no sentido de assim, só serve quando eu tiver formado, só serve quando a residência acabar, só serve quando a subespecialidade acabar. E não é, porque hoje eu estou no oitavo período e eu estou vivendo o oitavo período. Eu estou na liga que eu gosto, eu estou fazendo os trabalhos que eu gosto, eu estou no projeto que eu gosto, correndo atrás das coisas que eu gosto,
para fazer valer a pena o oitavo período. Então, quando acabar, eu sei que eu vou ter feito uma formação boa com tudo que eu pude fazer e que eu corri atrás, além do que a faculdade me ofereceu para poder terminar. E aí, quando entrar na residência, quando for R1, eu vou ser R1 do que for que eu resolver fazer. Então, assim, não vai ser, eu não vou ser só cirurgiã quando acabar. Quando eu estiver no R1, eu estou construindo isso. Então, aproveitar cada degrau, porque vai fazer parte, vai, igual você falou, não é uma fila. Mas a cada novo dia, a cada nova experiência, a cada novo paciente, a gente vai juntando conhecimento para poder oferecer mais para o próximo. Então, assim, aproveitar cada dia, eu acho que é o principal, independente de qual é a etapa que você está. Então, por que não estar aqui, aceitar que está aqui e fazer disso um ambiente mais familiar, melhor de viver, se adaptar à cultura daqui, comer uma coisa diferente, uma comida típica, aproveitar os costumes. Aqui tem praia de rio, fui conhecer a praia de rio, que em Goiânia também não Legal. tem, assim, outra cultura totalmente diferente, por que não aproveitar? É isso aí, eu não tenho nem o que falar agora, depois de um encerramento tão bonito como você fez aí, eu não tenho nem o que falar. Mas eu acho que é isso aí. Se eu pudesse deixar uma mensagem final da live de hoje, seria essa. A vida não é uma fila mesmo, como você falou. Então, assim, não tenha ansiedade, assim, tente não ter ansiedade, porque é difícil. Mas, assim, entenda que o que diferencia o seu R2 do R1 é só porque ele passou na residência um ano antes. Ele não é melhor que você hora nenhuma. Tipo, e entenda isso quando você for R2. Você, como R2, não é melhor que o seu R1 por motivo algum que não seja que você passou um ano antes. Então, isso não tem preço, cara. Não tem preço, de verdade. Você está numa visita, numa discussão de caso, nada mais vai te impedir de ter estudado e saber mais que o R2, por exemplo. Quando você for R2, nada também vai te fazer melhor do que o seu R1. Entenda o que ele está passando, tente não repetir o que fizeram com você que você não gostou. E o caminho é esse. Eu acho que você está num caminho super maduro e foi muito legal você poder compartilhar com a gente esse caminho maduro de escolher a sua especialidade. Eu acho que você está caminhando por um lado que às vezes as pessoas não vão, que é o lado de entender o dia a dia, a rotina, o que aquela especialidade realmente faz na prática, antes de escolher o que você vai fazer da vida. Então, só posso te dar parabéns e agradecer muito a sua participação, gente. Esse foi o nosso Ajustando Foco. Estamos aqui com a Fernanda, que foi sensacional, muito legal sua participação mesmo, da Universidade Federal do Maranhão, de Goiânia, de São Paulo. Então a Fernanda é do Brasil todo já, né? Mas é nadadora, estudante de medicina, e tenho certeza que vai ser uma excelente médica, independente da área cirúrgica que escolha ou da área clínica que escolha, mas vamos escolher cirúrgica. Então, parabéns e muito obrigado, Nanda. Quem eu não consegui responder durante a live aqui com ela, eu vou responder no direct do Foco. E quem quiser participar das nossas lives aqui na segunda-feira, também manda um direct para o Foco Cirúrgico, que a gente vai querer ouvir as histórias de vocês e querer conhecer estudantes do Brasil inteiro. Um abraço e conte com a gente. Você tem o pessoal perto de você em Goiânia, tem o pessoal em Salvador também aqui, que está perto de você, porque você precisar. Obrigada pela oportunidade. Conta comigo também, precisando. Estamos aqui, só mandar mensagem. Valeu, um abraço, gente. Boa noite.